Senhor, estamos aqui nessa noite para cultuar o teu nome, para te bendizer e saber
que sem Deus nada somos desse mundo, e sem Deus nada queremos fazer. Pai, tua voz possa quebrar tudo aquilo no meu coração, na minha mente, na minha alma, que não condiz com a tua vontade. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, e haja nesta noite, pelo teu poder, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, graças a ti, aleluia. A tua voz, Senhor, a tua palavra que nos guia, Deus, e é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Hey! Oh! Hey! Lâmpada para os meus pés é a
o meu Deus é santo e fiel. Ele vela pela palavra dele, para que ela se cumpra em minha vida. Olha que maravilhoso, amados. Às vezes as palavras que falamos, ou as palavras que falam para cada um de nós, elas não se cumprem. Mas nós podemos acreditar em um Deus fiel, um Deus poderoso, e podemos nos firmar nessa palavra. Seguro estamos, amém? Declare: seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, é a mesma. Ontem, hoje, sempre.
a tua voz que transforma, a tua voz, Deus, que restaura. Eu quero e recebo a tua voz. Amém? A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor quebra todos os cetros. Tua voz ecoa majestade. Tua voz ecoa santidade. Quão
noite nós paramos, porque o teu poder, Senhor, pode ser manifesto em nossas vidas. Que nessa noite você ouça a voz do Senhor. Talvez nós colocamos alguns estigmas. Como é que o Senhor fala? Ou Ele fala no meio de grandes canções, grandes manifestações, ou Ele fala no silêncio. E o Senhor nessa noite, Ele quer somente que eu e você possamos ouvir essa voz que quebra até a madeira mais dura. Talvez eu e você estejamos como essa madeira mais dura, endurecidos e fechados. Algumas áreas de nossas vidas talvez estejam enfermas, mas ao som da voz do Senhor, ali chega a cura, chega a libertação. E o Senhor fala conosco nessa noite com poder, como um trovão. Ouço tua voz, trazendo cura, libertação. Ouço tua Senhor ecoe na tua mente, na tua alma, no teu coração. Permita que a voz do Senhor fale profundamente aí dentro de você. Permita que esta voz te liberte, te cure, te anime. Permita que esta voz mexa com você. Permita que esta voz impacte o teu interior. Permita. Abra o teu coração para que Deus continue falando com você. Deixe de lado agora as tuas preocupações com as coisas desta vida. Abra mão agora de toda ansiedade. Abra mão agora em nome de Jesus de todo cuidado com as coisas deste mundo, com as suas preocupações. É hora de parar para continuar ouvindo a voz de Deus. Ele já tem falado ao teu coração através das músicas, através da abertura do culto, da leitura da palavra. É momento de nós pararmos um pouco mais, de baixarmos as guardas e permitirmos que Deus continue falando conosco, tratando conosco, nos ensinando, nos dando direção, que possamos ouvir a voz do Senhor. Com poder, como um trovão, ouço tua voz, trazendo cura, libertação. Ouço tua para ouvirmos o som da tua voz. Levanta a tua mão e diga: Senhor, estou aberto, estou pronto para continuar ouvindo a tua voz. A tua voz. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por podermos ouvir a tua voz.
nós estarmos aqui. Você está feliz por estar aqui? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Neemias. Obrigado, queridos. A voz do Senhor é poderosa. A nossa pode até falhar e enfraquecer, né, Ana? A voz da Ana foi enfraquecendo um pouquinho agora no final. Mas olha, o que nos traz mais conforto, segurança, é que a voz do Senhor nunca enfraquece. A voz do Senhor é poderosa e continuará sempre poderosa. Amém, amados? E o mais importante é a voz do Senhor. Sabe, a voz do pastor pode falhar, como já falhou, vocês lembram, já passei por tantos momentos difíceis. A voz da Ana, do pastor João, do pastor Milton e de todos nós. A tua voz um dia pode falhar, pode sumir, pode desaparecer, mas a voz do Senhor não, sempre continuará ecoando, fluindo, para que aqueles que desejam possam ouvir a sua voz. Amém? Neemias, capítulo, vamos ler apenas o capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 3 e versículo 3 e 4, diz assim: eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, pela honra de podermos estar na tua casa, Deus, de podermos ouvir mais uma vez a tua voz, a tua poderosa voz. Pai querido, obrigado, porque neste momento há muitas pessoas que não podem estar aqui. Há pessoas, Senhor, que se encontram em um leito de hospital, outros se encontram trabalhando, outros viajando, outros até mesmo, Deus, estão presos em cárceres, Pai. Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado pela honra que o Senhor nos dá de podermos ouvir a tua palavra, de aprendermos mais. Obrigado por cada pessoa presente neste lugar. Obrigado por aqueles que estão, Deus, simultaneamente nos ouvindo, Deus, através da internet, através deste programa, Pai. Obrigado, que a tua bênção alcance cada um de nós que aqui estamos e aqueles que estão distantes também, Pai. Que a tua palavra, que a tua voz ecoe em nossos corações e que possamos, Senhor, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento, na fé, na comunhão, Senhor, no amor, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Os que concordam digam amém. 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 Pode sentar, por favor. Amados, aqui está o livro de Neemias, um livro muito conhecido, um livro que tem servido para a inspiração de muitos autores, cristãos e até mesmo não cristãos. Um livro poderoso, um livro que a gente vê a ação de Deus através do agir do homem, da confiança do homem. Neemias, amados, havia ouvido as más notícias a respeito de Jerusalém. Jerusalém estava destruída, as suas portas estavam queimadas, os seus muros derrubados. A maioria do povo de Deus havia sido levado para o exílio, cativo, para muitos outros países, para outras terras. E a Bíblia diz que aqueles que estavam vivendo em Jerusalém, aqueles que ainda se encontravam em Jerusalém, naquela cidade exposta, sem segurança alguma. Lembre-se, os muros haviam sido derrubados, as portas haviam sido queimadas, e aqueles que viviam em Jerusalém, e viviam assim, as suas vidas estavam expostas. Não tinham a mínima segurança, porque as muralhas, os muros de uma cidade e os seus portões representam a segurança para as nossas vidas também. Estavam vivendo assim, expostos, sem segurança, expostos a todo tipo de ataque, todo sofrimento de todo inimigo que se levantava. Estavam, o texto diz, debaixo de vergonha, diga vergonha. Estavam debaixo de opróbrio, viviam em verdadeira miséria, diga miséria. Há uma versão que diz, encontram-se em grande miséria. Opróbrio, vergonha, assim viviam
viviam aqueles que faziam parte do povo de Israel, amados, debaixo de grande aflição. Diga aflição. Diga mais alto, aflição. Amados, assim também muitos de nós estamos. Infelizmente, muitos de nós nós não nos demos conta ainda da nossa real situação. Talvez alguns daqueles que estavam vivendo em Jerusalém não tinham percebido que eles estavam vivendo aquela situação lamentável, de miséria, de fracasso, de dor. Muitos de nós não percebemos que estamos com a nossa vida destruída, casamentos destruídos, relacionamento de pais e filhos destruídos, finanças destruídas. Muitos de nós estamos debaixo de verdadeira miséria e desprezo. Muitas casas, famílias, finanças, relacionamentos estão arruinados, ou então a caminho da ruína total. Queridos, infelizmente muitos não perceberam e nem percebem, e não fazem nada para mudar. Vão empurrando com a barriga, vão indo a si mesmo. Muitos não fazem nada para alterar o quadro de fracasso, de derrota, de ruína, de miséria de suas vidas e da vida daqueles que estão ao seu redor. A pergunta é: por que muitos de nós não percebemos a real situação de miséria, de fracasso, de aflição que nós nos encontramos? Por quê? Porque muitos permanecem inertes, passivos, sem fazer nada para mudar, para alterar, para vencer, para que alguma coisa seja feita, para sair desse estado de miséria, de dor, de sofrimento. Queridos, eu estou me referindo aqui ao povo de Deus. Aqui o texto está falando do povo de Israel, que somos nós hoje. O povo de Deus estava vivendo em vergonha, em opróbrio, em miséria, em fracasso, em dor e sofrimento. Deixe-me parafrasear o texto aqui. Precisou alguém informar a Neemias, que estava trabalhando lá no palácio do rei, de que o povo estava sofrendo, para que Neemias fizesse alguma coisa. Será que não existiam homens, sacerdotes, homens e mulheres que estavam lá em Jerusalém que poderiam ter feito algo? Sim, havia, mas eles não fizeram. Precisou Deus levantar uma pessoa, um mensageiro, um irmão. Aqui o texto diz em Neemias 2 que era Anani. Ele foi lá e falou: Neemias, o negócio está feio em Jerusalém. As pessoas estão sofrendo, Neemias. As pessoas estão debaixo de miséria, Neemias. As muralhas foram derrubadas, Neemias. Os portões foram queimados. As pessoas estão debaixo de aflição, Neemias. Enquanto que muitas pessoas que estavam vivendo lá em Jerusalém não tinham se dado conta disso. A pergunta é: por que muitos de nós não fazemos nada? Por que muitos de nós vivemos assim durante tantos anos, tanto tempo, e às vezes a vida inteira? Em primeiro lugar, eu vou falar aqui de algumas razões. Poderíamos falar de muitas, mas eu vou falar de algumas poucas, que eu considero mais importantes hoje. Em primeiro lugar, porque está conformado, porque já se acostumou, porque talvez a sua vida tenha sido assim a vida inteira, porque talvez já tenha vive um casamento ruim, mas porque talvez os seus pais também viveram um casamento ruim, então já se conformaram. Seu casamento é chato, é desagradável, o ambiente no seu lar, puxa, é chato, não tem alegria, só tem alegria quando chega alguma visita, algum parente, algum amigo. Dá a impressão que precisa ter alguém de fora para ter brincadeira, para ter humor. Às vezes o marido, a mulher, nossa, os dois é uma alegria. A gente chega na casa, é só alegria, só brincadeira, bem humorados, mas quando sai, vai embora a visita, o clima começa a ficar pesado, já não tem mais brincadeiras, cadê o humor? O humor foi embora com a visita. Alguns
Alguns de nós, amados, estamos conformados, porque às vezes a gente lembra do casamento dos nossos pais, fala, casamento é mesmo assim. Eu já ouvi pais cristãos, mães e pais falarem para os filhos assim, olha, casamento no início é assim mesmo, é lua de mel, depois tudo uma porcaria. Porque talvez o casamento dos pais deste casal, desta mulher, deste homem, o casamento dos seus pais era uma porcaria, dos seus avós era uma porcaria, dos seus amigos era uma porcaria. E aí falam, não, é só na lua de mel, 6 meses, demora um pouquinho, varia de casal para casal, mas chega no final, todo casamento é ruim. Amados, alguns de nós achamos isso, que é assim mesmo, que é normal. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso achar normal ter alegria na minha casa apenas quando chega a visita. Eu não posso achar normal que a gente brinque somente quando tem gente perto da gente. Eu não posso, amados. Eu não posso tratar bem a minha esposa quando tem gente olhando, a minha esposa me tratar bem quando tem gente olhando, ou os meus filhos, etc. Não pode ser assim, mas alguns de nós estamos conformados, porque achamos que é assim mesmo. E aí pergunta para um, olha, como é que teu casamento? Ih, meu casamento foi muito bom, 1 ano e meio, 2 anos, e depois, é tudo assim mesmo. É chato, o marido começa a encher o saco, a mulher pega no pé, assim mesmo, vamos levando. Sabe, infelizmente alguns de nós achamos até que o nosso casamento é melhor do que os outros. Não é bom, não é legal, nós não estamos felizes, mas já que é melhor do que os outros, a gente já está no lucro. Alguns de nós, amados, olhamos para nós mesmos, para as nossas finanças, e percebemos que não está legal, que poderia ser melhor, não está como poderia, mas aí a gente começa a olhar para os outros que estão piores e a gente se conforma. O outro está pior que eu. Eu tenho um carro 2010, o outro é 2009, eu já estou no lucro. Puxa vida, eu como pelo menos carne uma vez por mês, uma vez por semana. Tem gente que não come nenhuma vez, não dá legal. E tudo isso, infelizmente, em vez de ser motivo de gratidão a Deus, se torna motivo para conformismo. Amados, olharmos para o lado, olharmos para o nosso passado, para aquilo que já passamos, de sofrimento, ao olharmos para as melhorias, nós não podemos permitir que essas melhorias, que estes ganhos, ou que esse up, que nós subimos, seja algo para nos conformar, mas deve ser para nos inspirar, para sermos mais gratos a Deus, para nos inspirar a crescer mais, avançar mais, melhorar mais, amém, queridos? Diga, eu não vou me conformar. Hoje eu não estou ouvindo muito bem. Está bem a minha voz aí, tá boa? Eu estou ouvindo pouco, então se eu gritar muito, o pastor Milton segura um pouco aí. Eu estou ouvindo pouco hoje. Não está bom. Queridos, muitos de nós olhamos para nossas finanças e falamos, não está legal, mas é assim mesmo. E aí a gente se conforma. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não pode haver conformidade com o padrão secularizado. O padrão secularizado é assim, tá bom, já fui pior, eu já mudei, já melhorei, sabe, assim tá bom, se melhorar estraga, alguma coisa assim. Não pode ser desse jeito. Diga, eu não vou me conformar. Olha, presta atenção no que o Espírito diz hoje. Se você ouvir e guardar e reter o ensino desta palavra, Deus vai mudar a tua vida, a tua história, a tua família. E não vai mudar apenas durante alguns dias, mas vai mudar para todo sempre. Você vai mudar de vida. Você vai sair do lugar de conformidade deste mundo e vai viver uma vida muito melhor. Quantos crentes dizem, eu creio? Mas tem que ouvir a voz de Deus, tem que receber a palavra de Deus no seu coração, dando-lhe a credibilidade que lhe é devida. Temos que dar crédito à voz de Deus, amados. Temos que dar crédito à palavra de Deus. Muitos de nós não recebemos a palavra de Deus. Vai lá, pastor já falou isso, eu já ouvi aquilo outro, e a gente começa, sabe, a ponderar, a questionar. Enquanto Deus quer mudar as nossas vidas, quer nos abençoar, quer nos dirigir, quer nos ensinar, quer nos edificar, a gente começa a colocar desculpas e não recebemos a voz de Deus, a palavra de Deus. Portanto, a primeira razão pela qual muitos de nós
continuamos vivendo assim, na miséria, no fracasso, na dor, com o casamento ruim, com a família ruim, com as finanças ruins, vivemos em fracasso, amados. Eu quero lembrar para o povo de Deus. Segundo lugar, por quê? Por que ainda a gente vive assim? Por causa de algo chamado medo. Diga medo. Muitos de nós temos medo de mudar. Muitos de nós temos medo de fazer algo. E até mesmo de ficar pior. Já viu isso? Não vou mexer não, porque o negócio já está feio. Eu já estou num miserê feio. Senão isso aqui vai ser igual caca. Quanto mais mexe, mais fede. Você viu? A pessoa falando isso? Não vou mexer não. Puxa vida, não está legal meu casamento, eu vou mexer. Aí pronto. A minha mulher já não é flor que se cheira. Eu vou falar com ela, vai que inventa de ficar pior. Medo. Medo. Alguns vivem um casamento ruim, chato, desagradável. Sabe? Mas tem medo. Eu não vou conversar com minha esposa não. Ai, você vai ficar chateada. E meu marido? Não. Essa situação não é do jeito que eu gostaria, meu casamento, a minha família, as minhas finanças. Mas eu tenho medo de mexer e ficar pior. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar com minha esposa, com meu esposo. Eu tenho medo de falar com os meus filhos, eles ficarem chateados. Já pensou se meu filho resolve sair de casa? Se eu começo a pegar no pé dele? Minha filha? E se já não parar para conversar comigo depois que eu falar? Porque eu vou falar, vai ser duro, eu tenho que corrigir, mas eu não vou falar. Sabe, amados, muitos de nós perdemos os nossos filhos por medo. Medo de ser pai chato, de mãe chata. Eu tenho medo em relação aos meus filhos. Eu tenho medo de criar perdedores e fracassados. Isso eu tenho medo. Eu tenho medo de quando chegar na minha velhice, eu olhar para os meus filhos, eles forem na minha casa e chegarem lá quebrados, arrebentados, falar assim: pai, mãe, olha, eu não sei o que fazer da minha vida, olha como é que eu estou. Isso eu tenho medo. Eu não tenho medo de falar com eles. Eu não tenho medo de vê-los chorar. Sabe, amados, eu não tenho medo de falar com a minha esposa as coisas. Tem coisas que a gente precisa falar, eu falo no momento certo, com todo carinho, mas eu falo. Eu não posso ter medo de falar com a minha esposa, amados. Você não pode ter medo de falar com o teu marido, querido. Olha, querido, o que nós estamos fazendo aqui, do jeito que nós estamos vivendo aqui, não está legal. Querido, você fala comigo de um jeito que me entristece. Querido, sabe, muitos casamentos destruídos por isso. Por medo, as pessoas não se falam, não se comunicam. Vai a mulher e faz uma coisa, o marido vê. Sabe, talvez na hora não seja o melhor momento. Está ali todo mundo com os nervos à flor da barra. Não fala, espera um pouquinho. Espera um pouco. O coração sabe e pondera. Espera o momento certo. Ela está nervosa. Ela usou palavras fortes com você. Falou palavras ofensivas. Sabe? Fala, tá bom, ela está nervosa. Querido, tá bom, depois a gente conversa. E no outro dia, a hora que ela estiver mais calma, você fala: querida, vem cá, senta um pouquinho aqui do meu lado. Vamos discutir a relação aqui, né, Vitor? Vamos discutir a relação aqui. Lembra ontem ou de manhã? Você falou isso, assim, assim, assim. Lembra, eu estava nervosa. Então, agora você está mais calma? Eu estou. Então, o que você falou, eu não gostaria que você falasse de novo. Muito feio, eu não espero ouvir isso da tua boca. Você é melhor do que isso. Se eu falar isso, ela sai de casa. Escuta, não tenha medo disso, meu querido. Ela vai sair, mas ela vai voltar. Ela vai dar uma volta na esquina para ver se você vai ficar chorando as pitangas. Você talvez até chore, vai pro quarto e chora. Mas ela vai voltar. Ela vai perceber que você a ama, que você está fazendo isso por vocês. Mas nós, principalmente nós homens, aqui eu me dirijo aos meus colegas, maridos e futuros maridos, nós temos medo de falar com as nossas esposas determinadas coisas para que elas fiquem nervosas, Eu estou falando isso, muitas coisas eu falei para Ana, muitas coisas eu deixei de falar lá atrás, mas hoje eu não deixo mais. Eu aprendi. Puxa, ela ficou triste. Ela dormiu chateada comigo. Não deve dormir chateada com o teu marido, mas se preciso for, deixa ela dormir chateada. Ela vira para lá, você vira para cá. No outro dia ela vai estar mais calma. Você ora por ela que ela estiver dormindo, coloca a mãozinha na cabeça dela, fala: Deus, dê sabedoria à minha esposa. E eu estou falando a mesma coisa para as esposas. Meu marido fica nervoso quando toca nesse assunto. Fala.
Pega ele, a hora que ele estiver calmo, ele ficar nervoso, ele vai ficar nervoso, depois o nervoso vai passar. Agora o problema é a gente deixar as coisas ir, vai. Filho, a mesma coisa. O filho está aí no caminho de morte, se segue com más companhias, sabe, está falando coisas que não deveria, e a gente vai deixando. Escuta, é nosso papel, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade corrigir, é nossa responsabilidade dar disciplina. Estava lendo Provérbios hoje. A Bíblia diz, queridos, que aquele que rejeita a correção, amados, não prospera, vive em miséria e fracasso. Eu tenho descoberto que muitas pessoas estão debaixo de uma maldição de miséria. Sabe por quê? Porque não foram corrigidos e não gostam de correção. Não gostam. Se você corrigir, arrumou inimigo. Arrumou um inimigo. Se você falar, escuta, o que você está fazendo aqui não é legal, não é bom para você, arrumou um inimigo. E essas pessoas não prosperam. A Bíblia diz, não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia. Não aceita a disciplina, não aceita a correção, não aceita ser contrariado. Ai, se eu contrariar minha mulher, ai, se eu contrariar o meu marido, os meus filhos, amados, como pode? Não pode corrigir os filhos. O filho quer fazer, aliás, não pede, comunica. Pai, mãe, vou sair, vou em tal lugar. Filho, filha, aí quem foi? Nada. Vai, nada. Medo de corrigir os filhos. Isso começa com as crianças pequenininhas, viu, amados? Desde pequeno. Vou esperar crescer um pouco mais. Se você não corrige os seus filhos quando está na adolescência, imagine depois se não tiver for jovem. Aí já era. Se você não tem medo, se você tem medo de corrigir teu filho pequenininho, sua filha pequenininha, imagine quando crescer. Medo de falar com a esposa, medo de falar com o marido. Se você no início do casamento, alguns aqui tem mais tempo de casados do que eu. Nós vamos fazer 21 anos, né? Alguns no início do casamento não fazem, quando passar mais tempo fica pior. Então é hora, amados, de falar, não, eu não vou me conformar. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz que nós não podemos ter medo. Não permita que o medo te impeça de fazer aquilo que você precisa fazer, de falar aquilo que você precisa falar. Se o primeiro passo é não se conformar, o segundo é não ter medo. A Bíblia diz, não é o pastor, que Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não te deu o espírito de medo. O Espírito Santo que vive em você, ele não é um espírito medroso, ele não é um espírito de medo. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 que ele é um espírito de amor, de poder e de moderação, de equilíbrio. Não permita que o medo domine a sua vida. Não permita que o medo diga para você o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer. Não tenha medo de mudar. Os psicólogos chegaram à conclusão que um dos maiores medos do ser humano é o medo da mudança. Medo da mudança. Medo de pintar o cabelo e não gostar da cor. Medo de mudar o corte do cabelo e não ficar legal. E depois? E o medo? Tem mulheres que tem um sonho de mudar, de fazer um corte diferente, mas não faz por medo. Passa a vida inteira com o cabelo do mesmo jeito. Faz! Se não ficar bom, ele vai crescer, vai mudar, uma hora você volta. Há muitos anos atrás, a Ana usava uma tintura lá para pintar o cabelo, lá em casa mesmo, fazia lá aquelas sujeiras. Eu falei, Ana, começou a surgir o cabelo, vou passar no meu, mas querido, isso é uma coisa, eu falo daqui, passei. Eu vim para a igreja, não sei quantos lembram, eu vim para a igreja com o cajuzinho. Eles vão falar, pastor, tá o cabelo com o cajuzinho. Eu passei. Não me lembro que fim deu, depois acho que arrumou outra tinta e passou. E daí? E daí? Medo de mudar. Medo de piorar, e por causa do medo da piora, acaba não promovendo melhoras. Amados, nós arriscamos e arriscamos sempre. A vida é um risco. Sabia que toda pessoa quando nasce está correndo o risco de morrer? Aliás, tem pessoas que nem nascem, morrem no ventre da mãe. E nós vamos viver com medo. E nós vamos ser subjugados pelo medo. Medo de enfrentar os problemas. Amados, Neemias, quando ouviu falar que Jerusalém estava destruída e seu povo estava em sofrimento, amados, Neemias não teve medo de perder o emprego. Ele era copeiro do rei, ele ganhava bem,
Ele não teve medo de tomar decisões. Ele não teve medo de mudança. Ele não teve medo de arriscar, amados. Amados, a vida em si já é um risco. E nós queremos fugir do medo. Fugir, desculpe pelo medo. Fugir das situações. As adversidades estão aí, mas nós em Cristo Jesus já estamos preparados para suportá-las, para vencê-las, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós não podemos ter medo de falar, medo de agir. Nós não podemos ter medo de mudança. Neemias entendeu que ele precisava fazer algo. Quando ele ouviu falar, ele falou: meu povo está sofrendo, as muralhas de Jerusalém estão destruídas, as pessoas estão em miséria e opróbrio. Ele poderia ficar na dele lá e falar: eu não vou mexer com isso não, que Deus me colocou aqui para ser copeiro do rei. Eu acho que não é da vontade de Deus eu mexer nisso não. Deus vai levantar outro lá. Não. Diga: é comigo. Diga: Deus está falando comigo. Diga: é para mim. Desculpa, é para eu fazer algo. É para eu fazer algo. É para você fazer algo. Na tua casa, a começar na tua casa, nas tuas finanças, no seu trabalho. É para você fazer algo. Não tenha medo. Diga: eu não vou ter medo. A Bíblia diz que Deus não te deu o espírito de medo. Não permita que o medo te domine. Não permita que o medo diga para você o que você vai fazer. Terceiro lugar, terceiro passo. Porque muitos de nós não percebemos a real situação. Porque muitos de nós a gente fica quieto, inerte, passivo. Porque infelizmente alguns de nós achamos, amados, que é da vontade de Deus que seja desse jeito. Alguns acham que é sina. Tem até crente achando que é karma. Sabia disso, pastor João? Tem gente, tem crente que fala: ai, pastor, eu acho que é meu karma, é minha cruz. Só mudou o nome. Em vez de falar karma, fala cruz. É minha cruz sofrer desse jeito. É minha cruz, sabe, passar a viver uma vida de miséria. Tem gente que chama o marido de cruz. E a mulher também, é verdade, viu? Nessa igreja ninguém casa enganado. Aqui ninguém casa aqui nessa igreja achando que o casamento é um mar de rosas, viu? Aqui ninguém casa, a não ser quem é surdo, porque falar a gente fala. Casamento é bom, é bacana, é legal, é plano de Deus, amém, eu creio. Mas que é fácil não é não. Que é moleza não é moleza. Pastor João está aqui, quantos anos de casamento, pastor? 23 anos? 30 o ano que vem. Deus te abençoe, Débora. Deus te abençoe, pastor João. 30 anos vão fazer de casamento o ano que vem. Fácil? Nunca foi para eles, não foi para mim e não vai ser para você. Não entre no casamento achando que o casamento vai ser um mar de rosa, aquele conto de fadas, viu, meninas? Nós temos as meninas aqui. Não entre: ah, meu casamento não vai ter problemas, ou vai ser só alegria, ele vai concordar com tudo comigo, ela vai concordar comigo. Ei, você está enganado. Casamento é um desafio diário, constante, permanente. E nós temos que superar as diversidades do casamento. As discórdias vão se levantar no casamento. Nós temos que aprender, sabe, resolver, conviver. Nós temos que aprender a abrir mão. Nós temos que aprender a ceder. Mas nós temos que aprender a respeitar também o outro. Temos que aprender a amar, a considerar, a não ser vingativo, a perdoar e tantas outras coisas mais. Nós precisamos aprender a respeito de casamento, da vida a dois. E aí vem os filhos. Aí vem os momentos difíceis também de não dormir, né, Tom? A Giovana, a Dani, esses dias a gente estava conversando. Muda tudo a vida do casal, mudou. O momento de dormir, de levantar, alimentação, passeio, tudo muda com os filhos. E nós devemos estar preparados para isso, amados. Devemos saber, queridos, que esses momentos difíceis que a gente vive, sim, eles fazem parte da vida para nos preparar, nos capacitar. Mas nós não podemos viver o tempo todo em briga, em fracasso. Não pode um casamento viver brigando todo dia. Ah, é assim mesmo, eu me acostumei coisa nenhuma. Vai ter que mudar em nome de Jesus, amém? Diga: vai ter que mudar em nome de Jesus. Não é da vontade de Deus que a gente viva brigando. Não é da vontade de Deus que a gente viva sofrendo. Não é, amados. Não é da vontade de Deus, queridos. Não é sina de Deus. Não é provação de Deus para a tua vida, não. Está vivendo isso? É provação de Deus para a tua
esse teu marido aí. É mesmo? Que Deus me deu esse marido assim para me provar? Essa mulher, ela é assim para me provar. Mas que Deus é este, amados? Não é, você não é assim. Sabe, com a tua esposa, às vezes propositalmente não pode ser assim. Tem que ser um marido bacana, legal, bem-humorado, amigo, companheiro. E você também, mulher, deixa de ser chato em nome de Jesus. Sabe, eu sou assim mesmo, eu nasci. Ele casou comigo, ele já sabia, mas ele acreditou que você ia mudar. E ela também acreditou. Que aliás a gente deve ponderar muito bem sobre isso. Porque tem gente que não quer mudar. Não quer mudar. Ouça o que o Espírito Santo te diz essa noite. Se você não mudar, não haverá mudança na tua vida. Ouça o que o Espírito te diz para você hoje de maneira clara. Se você não tiver o desejo de mudar, Deus não vai poder mudar aquilo que precisa ser mudado na tua vida. Ouça o que o Espírito Santo te diz. Deus não invade a vida de ninguém. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Deus só entra em casa depois que nós somos donos dessa casa, abrimos a porta, amém? Diga: eu preciso abrir a porta do meu coração, da minha casa, para o Senhor entrar. Quem arromba a porta é o diabo. Deus não arromba a porta. E o diabo arromba e faz estrago. Deus entra e arruma a casa. Deus entra e restaura. Deus entra e restitui. Deus entra e arruma. Deus entra e coloca paz. Deus entra e coloca alegria. Por isso abre a porta do teu coração, da tua casa, da tua família, para Deus entrar e restaurar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Diga: eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar. Queridos, a Bíblia diz que o povo estava sofrendo. Preste atenção nisso. Por que o povo estava sofrendo? Porque eles haviam sido infiéis ao Senhor. Por causa dos seus pecados eles estavam sofrendo. Eles estavam, na verdade, amados, vivendo as consequências dos seus pecados e da desobediência deles ao Senhor. Mas mesmo assim, escute isso, porque o diabo tem enganado muitos usando isto. Você está sofrendo porque você fez. E aí a pessoa fala: é verdade, então continue sofrendo. O diabo continua dizendo. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, eu postei ontem no meu Face: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém? A Bíblia diz que Jeremias sabia de tudo isso. Se você ler o capítulo 1 de Neemias, você vai perceber que Neemias sabia que aquele povo estava sofrendo as consequências dos seus pecados, as consequências dos seus erros. Mas mesmo assim, o que fez Neemias? Ele não se conformou. Ele entendeu que não era da vontade de Deus que o povo sofresse aquilo que estava sofrendo. Deus não permitiu que Israel fosse destruída, que aquele povo vivesse debaixo de miséria, sabe, com alegria. Deus não se alegra mais do nosso sofrimento, ainda que seja por causa dos nossos pecados. Neemias entendeu que aquilo que o povo estava vivendo não era da vontade de Deus, que Deus não se alegrava com aquela situação. Deus não é um sádico, Deus não é um déspota, um tirano. Me desobedeceu, me foi infiel comigo, pecou, agora você vai ver. Eu já vi pastor agindo assim. Eu já vi patrão agindo assim. Eu já vi homem, marido, mulher agindo assim. Errou, né? Agora vai ver. Deus vai pesar a mão. E parece que tem um prazer sádico, sabe, ver as pessoas sofrendo. Deus não é assim. Diga: Deus não é assim. Neemias percebeu que ainda que aquele povo estivesse vivendo as consequências dos seus pecados, Deus não se alegrava com aquele sofrimento, amados. Deus não se alegra quando nós sofremos. Deus não se alegra quando a gente está vivendo um momento difícil. Deus não se alegra. Deus não quer que a gente sofra. Ainda que nós tenhamos provocado os males que a gente viva, Deus não quer que a gente sofra, porque há um caminho. Diga: há um caminho. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Este é o caminho. Diga: este é o caminho. Este é o caminho. Se você planejou mal,
as tuas finanças, e você hoje se encontra com o nome no SPC, está devendo 10 vezes mais do que você ganha, ou algo até mais. Se você hoje tem um casamento ruim porque você deixou com que o seu cônjuge falasse, agisse de qualquer jeito e você não tratou disso como deveria tratar. Se você deixou que os teus filhos te respondessem, sabe, falasse palavrão dentro da tua casa e outras coisas mais, e você não corrigiu na hora, é hora de você confessar isso diante de Deus, como fez Neemias. A Bíblia diz no capítulo 1 de Neemias, que Neemias falou para o Senhor isto. Veja só capítulo 1, versículo 1. De número 7 diz: temos procedido perversamente contra ti, Senhor, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, Senhor, da palavra, e continua. O versículo 9 diz: mas se voltares para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprides, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei no lugar que escolhi, para lhe fazer habitar o meu nome. Aí vem Neemias e diz: Senhor, esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão, Senhor. E ele continua orando e clamando pelo povo. Amados, o que nós precisamos fazer é entender que ainda que nós tenhamos pecado e que a gente esteja vivendo as consequências do nosso pecado, ainda há tempo de nós confessarmos os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz o livro de Provérbios. Que nesta noite a gente tenha o coração quebrantado o suficiente, o bastante, para que a gente faça aquilo que Neemias fez. E Neemias, na verdade, ele praticou ali o que nós chamamos de intercessão. Ele clamou e pediu perdão por Jerusalém, pelo povo de Israel que estava em Jerusalém, e falou: nós erramos, Deus, nós pecamos contra ti, nós desobedecemos os teus mandamentos, e por isso a gente está aí nessa situação. Foi isso que Neemias fez. E talvez seja o momento de você chamar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, ou talvez você sozinho no teu quarto, no teu banheiro, e falar: Senhor, eu errei, Deus, eu estou devendo um monte, Deus, estou pendurado, porque eu errei, porque eu gastei mais do que eu ganhava, porque eu planejei mal, porque eu fui comprar um carro motivado pela inveja, eu fui fazer isso porque não deveria, foi no momento errado. Deus me perdoa, Deus, eu errei. Parece algo fácil, mas não é. Não é fácil assumir, não é fácil reconhecer, não é fácil, amados, confessar, mas nós precisamos. Diga: eu preciso confessar. Neemias confessou os pecados do povo, ele intercedeu em favor de Jerusalém e dos que sofriam. A Bíblia diz que Deus perdoou os seus pecados, e Ele também vai perdoar os nossos nessa noite, amém? Diga: Deus vai perdoar, vai me perdoar de todo pecado. Amados, não é nosso destino sofrer, não é nosso destino fracassar e viver em miséria. Não é para você esta vida. Diga: não é para mim. Diga para o teu irmão: não é para você a vida de miséria. Diga para ele: Deus não planejou que você fracassasse. Diga, pode dizer, não fique com medo, em nome de Jesus. Pode dizer com mais fé. Diga: Deus não planejou o teu fracasso. Deus não planejou. Deus planejou o teu sucesso, amém? Deus planejou o teu êxito. Deus planejou o teu êxito, meu amado. Deus planejou a tua vitória, amém, queridos? O diabo pode até ter planejado o teu fracasso, isso ele planejou, mas maior é Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós, amém? Alguém nesse lugar pode aplaudir o Senhor, porque é o Deus que planejou o nosso êxito. Pode aplaudir a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz, Neemias 1,4, que Neemias se assentou e chorou, se lamentou diante de Deus, orando perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós também, amados, podemos e devemos fazer isso para viver as mudanças. Não tem como viver as mudanças de Deus se nós não passarmos pelo arrependimento, pela confissão, pelo quebrantamento. Entenda, não tem como pular etapas. Eu não vou passar por isso aí não, porque eu não estou acostumado. Se acostuma. Nunca é tarde para praticar aquilo que talvez nós nunca praticamos.
E a Bíblia nos ensina. Não é o pastor, não é a igreja, a comunidade Boas Novas, é a Bíblia. É o caminho de Deus. Diga, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é este, amados. O caminho da restauração passa pela confissão, pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Este é o caminho. Neemias sabia muito bem disso. Neemias não saltou etapas, não pulou etapas. Neemias foi pelo caminho. Ele falou, vou orar, vou falar com Deus. Portanto, em nome de Jesus, entenda que muitas pessoas estão em miséria, estão em fracasso ainda, porque estão assim, porque estão conformados, porque têm medo, porque acham que é assim mesmo. Mas na verdade, amados, nós temos o caminho para viver a mudança. Nós temos o caminho para viver as transformações que nós precisamos para sair da miséria, do fracasso, da derrota, da aflição, e para vivermos em segurança. Aquilo que o povo de Israel não tinha, nós podemos ter. Aquilo que muitos de nós não temos ainda. Alguns de nós vivemos, amados, debaixo, sabe, da ansiedade, porque nós não temos segurança. Mas a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos faz viver em segurança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Inclusive Ele nos faz viver em segurança, porque Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso baluarte, Ele, amados, que é o nosso abrigo, é o nosso refúgio. Amém, queridos? O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, buscar a Deus. Em primeiro lugar, buscar a Deus. Nós aprendemos esses dias que nos ensina a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Neemias era copeiro do rei. Ele era assim com o rei. Ele via o rei toda hora que ele queria. Era um dos poucos que podia entrar na sala do rei. Qualquer hora o rei chamava Neemias, e Neemias poderia ter, quando ele ouviu falar aquela notícia, ele poderia ter corrido diante do rei, levado um copo de vinho novo e falado, rei, eu tenho algo para o senhor está muito bonito hoje, rei. Ele poderia ter ido lá, dado uma bajuladinha no rei. Ô rei, a tua coroa hoje está com um brilho especial, a tua roupa hoje, uau, o que você fez no cabelo, rei? Não fiz nada, Neemias, mas você está muito bonito, meu rei, ô meu rei, né? O pessoal na Bahia fala assim, ô meu rei. Ele podia ter feito isso, amados. Ô meu rei, ô rei, o que nós vamos fazer lá? Neemias sabia que ele precisava do Senhor em primeiro lugar. Neemias sabia que Deus era mais poderoso do que o rei. Ele sabia que Deus podia fazer aquilo que o rei não podia fazer. Ele sabia que Deus podia fazer o necessário para mudar, para transformar, para libertar, para abençoar, para prosperar aquele povo. A confiança de Neemias não estava no rei que ele servia. Neemias era um funcionário exemplar, amados. Neemias era um funcionário exemplar do rei. Neemias era alguém que, sabe, que tinha prestígio diante da corte do rei, diante do povo e diante do próprio rei, porque ele era um excelente funcionário. Mas Neemias não dependia do rei. Neemias não dependia do seu salário. Ele ganhava e ganhava bem. Ser copeiro do rei era um dos cargos mais importantes, era um cargo de confiança, porque Neemias, antes do rei beber qualquer coisa, Neemias bebia. E era um cargo de risco também. Ele bebia, ele provava a bebida do rei. E aí ele bebia primeiro e ficava olhando para o Neemias. Que serviço, hein, amados? Que trabalho, hein? Já pensou? Porque naquela época matavam-se muitos reis através de envenenamento. E os venenos eram aquele tipo cicuta, veneno poderoso. Havia tipo de venenos, amados, que você encosta o dedo, você morre. É como o veneno do escorpião. Escorpião, né? Esses dias acharam escorpião aqui, parece que na sala de um dos vereadores de Araraquara. Alguém viu isso? Né? Tem gente querendo colocar escorpião lá no Planalto, em Brasília. Amados, uma picada de escorpião é letal. Se demorar muito tempo, chega uma hora que não tem o que fazer. Nós vimos o filhinho do Roberto da Magda, passou por isso aqui, ó, na Arena da Fonte. Ele foi picado por um escorpião. E a Mariana, a esposa do Miltinho, ela correu e falou, opa, esse aqui é grave. Chamou as pessoas, pegaram e trouxeram para o pronto-socorro aqui na Unimed. E na hora o médico falou, olha, foi um milagre não ter deixado sequelas. Porque o veneno do escorpião, segundos, minutos, ele pode matar, mas ele entra na corrente sanguínea e já era.
Neemias corria esse risco todos os dias. Porque alguém podia ter pego um escorpião lá, colocado veneno, uma gotinha sequer. Imagina, Neemias bebia e as pessoas ficavam olhando, secando Neemias. Será que dessa vez ele vai morrer? Ele bebia, a bebida do rei ficava lá. E o rei olhava para ele: tudo bem, Neemias? Tudo bem, meu rei? Tudo bem, meu rei? Né? Acho que Neemias era nem baiano também. Tudo bem, meu rei? Então agora posso beber? Pode, dá um tempinho mais. Neemias bebia, esperava um pouquinho para ver se ele não ia morrer, cair duro. Aí dava para o rei: agora eu vou beber. Era o serviço de Neemias, arriscado. Neemias buscou a Deus. Neemias era assim com o rei, mas a confiança dele não estava no rei. A proteção de Neemias não era o rei, não era o seu cargo, não era o seu salário, não eram os bajuladores. Quantas pessoas não conversavam com Neemias: ô Neemias, dá uma força aí, prepara uma audiência com o rei. Neemias não confiava nisso, não confiava no seu prestígio, não confiava no seu cargo, não confiava no seu salário, mas Neemias confiava em Deus. Você pode ter um excelente salário, um excelente cargo, você pode conhecer muitas pessoas influentes, não é pecado isso, mas a tua confiança não pode estar nessas coisas, amados. Não podemos confiar nisto, não podemos confiar em pessoas. Bem-aventurado cujo homem a confiança está no Senhor. Está no Senhor nosso Deus, amém? A confiança de Neemias estava em Deus e não no rei, ou no seu cargo, e nada daquilo que ele pudesse ter. Neemias buscou a Deus através da oração, do clamor, do quebrantamento, do arrependimento. Neemias buscou a Deus e reconheceu, queridos, todas essas coisas. Senhor, o Senhor pode fazer algo. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu sirvo ao rei, mas em primeiro lugar eu sirvo o Senhor. Sabe, queridos, o primeiro passo para nós hoje é buscarmos ao Senhor com o coração quebrantado e arrependido, praticantes da confissão, do arrependimento, como fez Neemias. Por isso, em nome de Jesus, prepara o teu coração para buscar o Senhor e buscá-lo sempre, a depender de Deus. Segundo passo de Neemias: Neemias agiu pela fé. Neemias creu que Deus estava com ele e que ele havia ouvido as suas orações. Quando Neemias foi falar com Deus, com o rei, ele sabia que na verdade Deus tinha ido na frente dele. Veja o que diz o versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de Neemias. Disse-me o rei: o que me pedes agora? A Bíblia diz que ele então orou ao Deus do céu. Ele disse: então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu reedifique. Mas veja, amados, que antes de Neemias falar com o rei, ele falou com Deus. Ele orou a Deus, ele buscou o favor de Deus. A minha pergunta é: quem você tem buscado? Em quem você tem estribado o teu entendimento? Em quem você tem confiado? Estribar significa confiar. Amados, falar todo mundo fala, mas o que faz diferença são as nossas atitudes, o nosso dia a dia. Não adianta chegar aqui na igreja e falar: Senhor, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. E assim vai. Não vou cantar mais para não humilhar os irmãos que cantam aqui, né? Então, eu não tenho voz para isso, não fui chamado para isso. Não adianta cantar: eu confio em Ti, eu confio em Ti. Mas no nosso dia a dia acontece qualquer coisinha diferente. Ai, arranca os cabelos, o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguém para me ajudar. Esquece de Deus. Tem gente que esquece de Deus. Por que esquece de Deus? Por que não se lembra de Deus em primeiro lugar? Amados, todos nós temos os nossos desafios, nossas dificuldades. Sabe que Deus espera? Que nos momentos difíceis a gente busque Ele, que a gente confie nele. Neemias buscou ao Senhor, e Neemias agiu com fé, crendo que Deus estava ouvindo as suas orações. A Bíblia diz em Romanos 1,17 que o justo viverá da sua fé. Viva da sua fé em Deus. Neemias falou com o rei depois de ter falado com Deus, depois de ter convicção no seu coração de que Deus estava agindo em seu favor. Neemias deu
Neemias sabia que Deus estava abrindo as portas e foi lá e agiu pela fé. Isso é agir pela fé. Ele orou, ele falou com Deus, ele se quebrantou, ele se arrependeu, ele chorou. E aí em determinado momento ele falou, agora sim. O rei falou, por que você está triste, Neemias? Eu posso fazer alguma coisa com você? Espera um minuto, rei. Foi lá, falou com Deus e voltou, falou, o negócio é assim, 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 assado. Precisamos reconhecer, queridos, que Deus age, que Deus opera. Que Deus opera quando nós clamamos. E nós temos que agir, queridos, segundo aquilo que nós cremos. Veja o que diz Neemias capítulo 2. Versículo 8 diz assim: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeiras para as vigas de porta da cidade, e do templo para os muros da cidade, a casa que houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu os meus pedidos. Finalzinho do versículo 8, Neemias 2:8. Se você tiver caneta, anota. Se tiver lápis, rabisca. Diz assim, Neemias 2:8, lá no final do versículo diz: graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu os pedidos, os meus pedidos. Veja, amados, foi o rei que concedeu os pedidos dele, mas graças à mão de Deus, Deus agiu. Neemias reconheceu isso. Amém, queridos? Terceiro passo aqui que nós devemos fazer: temos que ser estratégicos, queridos. No capítulo 2, versículo 11 até o 18, você pode ler na tua casa. Você vai perceber que Neemias não chegou em Jerusalém e foi fazendo qualquer coisa. Amados, Neemias, ele não agiu intempestivamente, fora do tempo. Neemias não agiu emocionalmente. Neemias não agiu emocionalmente. Neemias, ele agiu dentro de uma estratégia, queridos, um planejamento. A Bíblia diz, capítulo 2, livro de Neemias, a gente passa 30 dias aqui estudando, só para vocês terem uma ideia. A Bíblia diz que Neemias chegou em Jerusalém, capítulo 2, versículo 11. E depois de 3 dias ali, partiu de noite. Eu e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Aí conseguiu, foi indo. Ele andou, ele deu volta, ele caminhou. Ele não falou com ninguém. Neemias olhou e assimilou a situação. Neemias viu o que precisava ser feito, mudado, transformado, sabia? Nós precisamos olhar, amados, para as nossas vidas. Como é que está meu casamento? Tá beleza? E o meu relacionamento com meus filhos? As minhas finanças estão legais? Eu ganho X, gasto X. Será que está bem esse negócio? Puxa vida, eu estou com o orçamento estourado. O que eu posso fazer aqui para mudar? Aonde eu posso economizar? Aonde eu tenho que investir um pouquinho mais? Porque tem gente que fala assim, a coisa está difícil, eu vou economizar. Às vezes a gente pratica a chamada economia burra, sabe? Ou porca, desculpa a palavra. Economiza onde não precisa, não pode economizar. Eu vou cortar aqui, eu estou comendo bife todo dia, eu vou cortar bife 6 dias por semana. Aí fica fraco, fica mal-humorado, porque não está comendo bem, a coisa piora, sabia? Pastor, vamos economizar. Eu não vou dizimar 10%, mas eu vou dizimar 5%. Acho que Deus está nesse negócio. Acho que Deus falou comigo. Deus não está falando para você economizar no dízimo nem nas ofertas. Aliás, eu acho que jamais nós poderíamos pensar em economizar no dizimar e no ofertar. Sabe, nem no bem-estar da sua família. Economize no supérfluo. Eu saio 6 dias para comer por semana. Saio 3, 2. Eu saio uma vez por mês, 2 vezes. Olha, amados, nós precisamos ter planejamento, administrarmos a nossa vida. Vemos o que a gente está fazendo de errado, onde a gente precisa melhorar. Outra coisa, não sair por aí falando para todo mundo o que está fazendo e nem o que vai fazer. Neemias capítulo 2, versículo de número 12 diz assim: parti de noite, eu e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém, diga ninguém. Eu não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Boca aberta, muitos de nós somos. Já chama o parente, o invejoso do parente começa a falar: sabe o que eu vou fazer? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou trocar de carro, vou não sei o quê. Fala muito, como diz o Tite, né? Tem gente que fala muito, amados. Chega no trabalho e fala para todo mundo: olha, o chefe falou para me promover. O cara, é mesmo, que legal, hein? Ele vai lá, vai minar
sua promoção, trouxa. Desculpe, mas tem gente, amados, que não cai a ficha. Vai na empresa, sai falando para todo mundo. Vai na escola, a professora falou que vai me dar um ponto a mais, porque eu fiz o trabalho e entreguei antes de todo mundo. Aí vai o invejoso lá, entrega para a coordenadora e vai lá, você perde o seu pontinho que você podia ter feito, que você foi melhor, foi diferente. Sabe, queridos? Ah, eu estou arrumando um emprego, eu estou lá para abrir uma porta de emprego, fui lá, fiz uma entrevista, fica na sua. Não, agora no tal de Face já publica tudo para todo mundo ver. Olha a estratégia. Tem hora certa para tudo, amados. Nós temos que estar um pouco mais reservados. Eu já conversei esse tempo com a minha esposa sobre isso. Eu como pastor, a Ana pastora, nós aqui na igreja, a gente tem a vida muito exposta. Mas eu aprendi a ser um pouco mais reservado. E eu tenho falado isso para minha esposa também. Olha, menos. Porque, amados, infelizmente, há pessoas que têm uma inclinação para inveja. Tem gente que tem inclinação para o ciúme. Vê você com a amizade de uma pessoa, ela leva um mal. Nossa, com a amizade com fulano de tal, por que não comigo? Olha que coisa feia. Mas tem pessoas que são assim. Então para que ficar divulgando? Nossa, você tem um amigo, fica lá com teu amigo. Sabe? Olha, uma pessoa que eu converso, que a gente ora juntos. Aí eu estou orando por tal rapaz, estou orando por tal moça. Fica na sua. Fala com Deus. Tem que saber com quem você conversa, tem que saber com quem você fala. Proteja a tua vida, proteja, sabe, as suas coisas, proteja a tua família, proteja os seus planos. Tem gente, querido, que tem mania de colocar o dedo, sabe, nas coisas dos outros, falar mal, criticar, opinar. Cuidado. Neemias ficou na dele. Neemias não colocou a banda para tocar na frente dele. Estou chegando Neemias, o enviado do rei. Ele podia ter feito isso. Ele tinha moral para isso, viu? Sabe o que ele fez? Olha só, partir de noite e com os poucos homens. Não saiu floreando o pavão. Sabe o que é o pavão, né? Pavão é aquela ave que tem um rabão bem assim, ó. Onde chega, né? Cheguei. Na sua. Fica na sua. Amém, amém? Vocês estão entendendo o recado de Deus? Na sua, fica na sua. Ó, boca curta, né? Como diz o Milton, pastor Milton, não dá, fica dando ibope, né, Milton? Ó, quietinho. Deus está te dando direção, vai lá. Procura alguém que você quer compartilhar, alguém sério, comprometido, alguém maduro espiritualmente. E olha, confesso para você, é muito difícil. Quem são essas pessoas? Às vezes nem para ninguém. Fica na sua, teu marido, tua esposa, os teus filhos. Sabe, mas ali da nossa casa, o que a gente chama dos nossos filhos, fala assim: nós temos tais e tais planos. Não fala para ninguém. Falamos isso, falamos então, tá aqui então. Guga, ó. O Guga já deixou a gente de cara estreito, sabe? Tem coisa que você fala ali e a criança não toma cuidado, então tem coisa que não fala nem perto das crianças, amados. É assim. Para quê? É estratégia, diga estratégia. Neemias, ele foi lá, ele viu a situação. Ó, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Aqui a gente precisa reconstruir esse muro, aqui essa porta precisa restaurar, o negócio aqui está feio. Assim você vai fazer com a tua vida a partir de hoje, amém? Você vai fazer isso, mas não sai para aí conversando com todo mundo. Ei, a minha finança está destruída. Ó, você e tua família. Aí eu e meu marido, a gente briga todo dia, minha mulher, a gente dorme todo dia separado no sofá. Ninguém precisa saber disso. Fica na tua. Conserta você em tua casa. Conserta você e teu marido, você e tua mulher. Não fala essas coisas íntimas da tua casa para as pessoas. Fica na sua, em nome de Jesus, amém? Comprou um carro, fica na sua. Tem gente que tomar cuidado com isso. Eu me lembro alguns anos atrás, a gente tinha um carrinho, meu Deus, sofríamos, empurrando para baixo, para cima. Pastor Milton, meu companheiro, ele, a Ana, né? E a gente conseguiu comprar um carro na época, um Pointer. Pegamos aquele carro, encostamos na porta da igreja, lá do outro lado, feliz, um Pointer GSI, né? Era um sonho aquele carro, bonitão, alguns aqui conheceram. Encostamos lá e fui mostrar para o irmão. Não está mais em nosso meio, não morreu, mas não está nem na cidade, não precisa nem especular mais. Quando eu não falei, olha querido, vem cá ver o carro que Deus nos ama, nós compramos. Ele falou, este aí?
atenção. Olha, esse carro horrível, é ruim de mercado. Desceu ali no nosso carro. Eu estava tomando mal assim. Nossa. É que eu já estou preparado, eu não ligo para isso. Mas alguns de nós vão descer isso aqui, vai fazer no dia seguinte, vai vender o carro. Olha, acho que eu fiz péssimo negócio, vou lá na loja, na garagem, ver se o cara troca para mim. Fica na tua, meu irmão. Nem todo mundo vai se alegrar com você, viu? Preste atenção nessa palavra do coração de Deus. Nem todo mundo vai se alegrar com o teu êxito, com as tuas vitórias. Não significa que as pessoas são os teus inimigos, não. Teu inimigo é o diabo, mas infelizmente o diabo usa pessoas. O diabo lança sementes em pessoas. Terceiro passo, nós estamos em estratégia. Seja estratégico então. Veja direitinho como está a tua vida, o que precisa ser reparado, o que precisa ser consertado. Escreva, coloque objetivos no papel. Deus vai te abençoar. Quarto passo, tome a decisão de se dispor. Tome a decisão de se levantar, de retificar. Entenda que há trabalho sim pela frente. Amados, a Bíblia diz que quando Neemias chegou lá, ele chamou aquelas pessoas e começou a falar, chamou os sacerdotes, os magistrados, falaram, nós vamos consertar isso aqui tudo. E a Bíblia diz que eles responderam, sim, levantemos-nos e edifiquemos a casa do Senhor, levantemos e edifiquemos as muralhas de Jerusalém, levantemos e edifiquemos as nossas vidas. Amados, viver bem é uma tarefa para aqueles que se dispõem a trabalhar. Eu vou orar a Deus para Deus me abençoar. Deus vai te abençoar, mas vai abençoar o teu trabalho, o teu esforço, a tua dedicação, o teu compromisso, a tua fidelidade. Quer ganhar dinheiro fácil? É jogar na loteria. Aí fácil, é um dinheiro amaldiçoado, mas é um dinheiro fácil. Sabe, queridos, levante-se em nome de Jesus. Saiba que há trabalho para ser feito. Há pessoas que querem ter uma boa casa, um bom carro, querem viver bem, mas não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Não querem pagar o preço do esforço. Não se esforçam. Eu não quero trabalhar, levantar cedo. Sabe, infelizmente há muitas esposas que falam assim, não, eu quero prosperar, mas não ajuda o marido, às vezes até atrapalha. O marido está lá ralando e ela está gastando. Sabe, ganha 2.000, gasta 3. Começa a fazer conta por aí. Faz conta por aí. Aparece alguém, quer comprar sapato? Então, quanto é? 300. Pague 3 vezes, boba, 100 reais por mês. Vai e compra. Aparece o vestido, vai e compra. A minha esposa não compra. Eu falei, não compra. Como? Amados, graças ao bom Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades em relação a roupa, sapato. Você vai numa loja, 300 pilas no sapato. Me desculpa, eu não pago. E também a minha esposa não. Esses dias nós vamos comprar um sapato bacana, nós vamos em Jaú, dia de sábado, porque se você for dia de semana, mesmo o preço daqui é às vezes mais caro, né? Eu já fui lá com ela. Foram lá dia de sábado em Jaú. Deus é tão bom que o pezinho da minha esposa é 34, é pé de Cinderela. Gente, pegou tudo na promoção. O sapato que aqui custa 300, pagou 50, 60, não foi? As meninas foram, uau, que diferença. Aí, meu amado, mas tem gente que tem preguiça. Vou levar, vou em Jaú. Eu vou ali, ó, você vai na porta da minha casa levar o sapato. Ei, quem vai na porta da tua casa levar o sapato foi aquela que foi lá em Jaú. Foi lá na fábrica. E não vai lá de graça pra você. Ó, tem gente que a ficha não cai. Me desculpe se tem alguma irmã aqui que vende sapato, viu? Se depender de mim, você vai vender lá pra fora. Aqui não. É verdade, ué. Mas a ficha não cai de alguns, amados. Teve um dia aqui na igreja, alguns anos atrás, tinha um casal que eles viviam falando, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não prospero, ai meu Deus, tô com a vida acabada, não sei o que, vivia reclamando. Eu não me meto na vida de ninguém, mas o pastor pode me ajudar. E teve um dia que nós ficamos aqui até mais tarde com eles na igreja. Eu falei, pega o papel, pega a caneta. Aí coloca aí que você ganha, que vocês gastam, aonde gastam. Aí nós olhamos depois e falamos, meu amigo, meu irmão, você não tá, primeiro você não está tão ruim quanto você está dizendo. Você tem que ser um pouco mais grato a Deus. E segundo, eu não sei que vocês estão colocando esse dinheiro que está aqui. Aí olhou para a mulher olhou para ele. Eu nem perguntei. Mas às vezes, amados, o devorador, sabe, é a falta de planejamento da mulher, do marido também.
que não compra as coisas com planejamento com o marido. Não, eu ganho tanto, ele ganha tanto, eu pago a conta de água e de luz, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Tá errado, casou pra quê? A Bíblia diz que a casa dividida não. Se casou, entenda uma coisa, é caixa única agora. Aprenda isso. E se você, marido, é gastão, deixa o dinheiro na mão da mulher. Mas não é porque está na mão dela que ela vai fazer o que ela quiser. Os dois têm que ter planejamento juntos, queridos. Meu Deus, está parecendo um encontro de casais esse culto. Mas tem muita gente que vai casar ainda, tem muita gente que casa. Quantos casados estão aqui? Levanta a mão. E que vão casar. Que eles vão casar? Vocês não vão casar, não? Não querem casar? Olha aí. Os que estão casando tem alguns que não assumiram, viu? Queridos, temos que ter planejamento, queridos. Eu estou falando isso falando pelo Espírito Santo, porque tem gente que fala: ai, meu casamento, minha vida é uma miséria, não sei o que, é o devorador, é o diabo. Não é o diabo, é a mulher. É a mulher que tu me desse, Senhor. Às vezes é o marido que tu me desse, Senhor. Você pediu um marido e veio um gastão, né? Um devorador vem com ele, acompanhando o companheiro, sabe? Vem com o marido junto, acessório. E a mulher é a mesma coisa. Então, queridos, o que Deus está nos ensinando? Para nós planejarmos, para nós nos dispormos a mudar. Puxa, eu gasto tanto por mês, eu não vou gastar mais. Ai, que tentação quando aparece aquela mulher vendendo sapato e a roupa. Eu não vou comprar mais, eu vou pagar o que eu devo e não compro mais. Eu vou viver às vezes com sapato, vou mandar remendar o meu sapato, fazer qualquer coisa, mas eu vou conter um pouquinho meu impulso consumista. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Puxa, apareceu um negócio de ouro para trocar meu carro, se apareceu um negócio desse para mim. Ah, não vou, querido, eu falei: não vou comprar carro maravilhoso, um sonho de carro, amados. Não foi, eu não falei para algumas pessoas, carro do jeito que eu queria. Sabe o que o rapaz me falou? Compre e paga quando você puder a diferença. Queridos, é tentação demais, não é? Araújo, me dá teu carro na tabela FIP, pega o meu carro na tabela FIP e paga quantas vezes você quiser, pode pegar amanhã. Um carro que é um sonho, amados. Eu também não comprei não, porque tem muitos irmãos que iam escandalizar. Ah, o pastor está milionário, sabe? Mas a vontade tive. Mas eu falei: não. Ah, não falou para mim, vai. Eu falei: não vou comprar. Eu continuo, a minha vontade era comprar. Eu não nego, eu confesso, minha vontade, se eu não comprar esse carro, ele é lindo, maravilhoso, é um sonho. Mas eu não vou comprar. Em nome de Jesus, eu não comprei. Não comprei. Pronto, acabou. Estou vencendo a minha vontade. Amém ou não amém? Vocês estão aqui? Vocês amam esse pastor ainda? Amém. A gente vai sair até torto daqui hoje. Em quinto lugar, nós temos que crer, queridos, que é Deus quem nos faz prosperar. Para fechar essa ministração, veja aí que diz, capítulo 2, versículo 20: respondi-lhes: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. E aí no finalzinho ele fala aqui para Sanbalat e Tobias: mas vós não tendes parte nem direito nem lembrança em Jerusalém. Veja o que Neemias disse: Deus, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Queridos, a prosperidade vem de Deus. Ele fala: nós, seus servos de Deus, nós nos levantaremos e edificaremos, nós construiremos, nós pagaremos o preço, mas é Deus que nos dará êxito. Amém? Oposição nós sempre teremos, mas nós temos que crer que nós servimos o Deus que quer nos prosperar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus está nesse lugar. Quantos creem nisso? Diga: Deus me trouxe aqui. Ele nos trouxe nesse lugar. Ele falou conosco, Ele tem falado conosco nesse lugar, porque Ele quer nos abençoar, amados. Porque Ele quer restaurar as nossas vidas. Ele quer fazer em nós aquilo que Ele fez em Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias e os demais que estavam com ele enfrentaram muita oposição, muita adversidade, muitos problemas, mas eles superaram, porque eles creram em Deus, porque eles confiaram em Deus, porque eles planejaram, porque eles foram estratégicos, porque eles acreditaram que eles precisavam fazer alguma coisa e não poderiam mais ficar quietos. Feche teus olhos, diga: eu não posso me acomodar. Diga: eu não posso ficar quieto. Você não pode ficar quieto, meu querido. Você não pode ver a sua casa, sabe, sendo destruída. Você não pode ver o seu casamento indo de mal a pior, as tuas finanças, a tua casa, o teu futuro. E
você ficar quieto. Você precisa fazer algo. E o que você precisa fazer, o Senhor já te deu direção nesta noite. E o primeiro passo é confessar, é se arrepender. É buscar a Deus de todo o coração, é agir pela fé, é ser estratégico, é tomar a decisão, se dispor, se levantar, se esforçar. É crer que Deus está com você e te fará prosperar. Feche os teus olhos, permita que o Espírito Santo testifique aí no teu coração esta palavra ministrada. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Não posso deixar meus sonhos se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar, Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, vou lutar pra vencer, não olhar para trás, eu provarei, eu vou conquistar o impossível. E pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Se você recebe esta palavra do Senhor no teu coração, se você está disposto não apenas a ouvir, a conhecer, a saber, mas também a praticar, não sendo apenas os ouvintes da palavra, coloca a mão no teu coração como um gesto simbólico, dizendo sim para Deus, dizendo sim para aquilo que Deus falou com você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, Pai. Reconhecemos, Deus, que há áreas em nossas vidas que precisam ser mudadas, Pai, restauradas, corrigidas, trabalhadas, Pai. Pai, assim como o Teu povo que estava em Jerusalém se encontrava debaixo de miséria, de dor, de sofrimento e de grande aflição, assim muitos de nós também estamos. Pai querido, a Tua palavra diz que as muralhas haviam sido destruídas, as muralhas estavam queimadas, estavam inseguros, estavam, Senhor, expostos a diversos perigos. Assim também, Deus, nos encontramos, Pai. Pai querido, no nome de Jesus nós clamamos. Oh Deus, assim como Neemias orou, clamou, nós clamamos, Pai. Pai, nos perdoa de todo pecado. Nos perdoa, Senhor. Oh Deus, por causa das decisões que tomamos lá atrás, estamos sofrendo. Muitos de nós, Senhor, erramos, Pai, planejamos mal, compramos quando não deveríamos ter comprado, falamos quando nós não deveríamos ter falado, fizemos aquilo que nós não deveríamos ter feito, deixamos de fazer, Deus, aquilo que nós deveríamos ter feito. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Assim como Neemias confessou, nós confessamos, perdoa-nos, restaura-nos, Pai, e receba-nos na Tua presença. Nós oramos e clamamos, Pai, restaura-nos, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos, Deus, a Te buscarmos, a agirmos pela fé como fez Neemias. Ensina-nos, Pai, a sermos estratégicos, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, Deus, dá-nos inteligência, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, de agirmos impulsivamente, livra-nos, Pai, de agirmos emocionalmente, mas dá-nos direção, meu Pai. Ensina-nos a agirmos pela fé, sob a direção do Teu Espírito, Deus. Deus, ensina-nos, Pai, a tomarmos as decisões, a nos dispormos, a nos levantarmos, Pai, como fez Neemias. Em nome de Jesus, ensina-nos a crermos, Pai, que Tu és aquele que nos faz e nos fará prosperar. Clamamos em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos que nascemos para vencer, Deus. Declare, em nome de Jesus.
para conquistar. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. O mais alto que você puder. E dê para Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Você crê que nasceu para vencer? Nós vamos ofertar agora. Hoje nós mudamos aqui para que você possa vir através do corredor principal aqui da igreja. É hora de você pegar a sua oferta. Você que está nos assistindo, você que é membro de uma igreja, não deixe de dizimar na igreja onde você é membro, onde você é alimentado, onde o Senhor tem usado para abençoar a tua vida. Você que está aqui também, seja dizimista fiel ao Senhor. Quando você dizima, você está não apenas dando dinheiro para alguém ou contribuindo para uma obra social, mas você está investindo no reino de Deus. A sua oferta e os seus dízimos são aplicados em favor do reino de Deus. Esta possibilidade, queridos, de nós transmitirmos pela internet, esse custo, sabe, amados, ele é mantido, ele é sustentado através da sua oferta e do seu dízimo. É importante que você saiba disso. O ar-condicionado desta igreja, a luz que está aqui, essa cadeira que você está sentado, isso foi pago com dízimos e ofertas de pessoas que creem em Deus. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, amados, é através de dízimos e ofertas. Nós não temos aqui o sustento de nenhuma missão internacional. Poderíamos até ter, não é pecado, mas na verdade nós como igreja somos sustentados pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Então há pessoas agora podendo assistir esses cultos, podendo ser abençoados através da sua oferta e do seu dízimo. É importante que você saiba disso. Nós temos um provedor de VIP Stream, nós temos uma estrutura muito boa aqui, que nós compramos, mas adquirimos com dízimos e ofertas. E quando nós falamos isso é para que você saiba, você entenda. Essa semana nós vamos colocar mais um ar-condicionado aqui, os irmãos aqui em cima, né, a gente sai daqui quase derretendo, e nós vamos colocar mais um aparelho de ar-condicionado que graças a Deus nós já compramos, já pagamos, né, já pagamos, está pago com a sua oferta e com o seu dízimo também. Para que nós possamos crescer, edificar, para que você tenha conforto na casa de Deus também. Amém, queridos? Pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, nós vamos consagrar ao Senhor. Levante a sua mão, Pai, no nome de Jesus. Nós consagramos agora as nossas ofertas, os nossos dízimos, como expressão da nossa gratidão e do nosso louvor a Ti. E entendemos, Deus, que através do nosso ofertar e do dizimar, nós sustentamos a Tua obra, a Tua igreja, nós investimos no Teu reino e pessoas são abençoadas. Abençoa, Deus, cada dizimista desta igreja, abençoa cada ofertante, abençoa aqueles que estão nos assistindo pela internet, que estarão também dizimando em suas igrejas, Pai. Abençoa-os, Pai. Abençoa cada igreja que tenha anunciado o Teu Evangelho. Levanta em prosperidade, Pai. Nós consagramos agora dízimos e ofertas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, os que creem, digam amém. Amém. Traga a sua oferta e o seu dízimo com alegria. E diante de Deus nós fazemos festa mesmo. A Bíblia diz que no arraial dos vencedores há júbilo, amém, queridos? Então nós jubilamos, nós nos alegramos, porque o Deus das vitórias está conosco para nos fazer mais do que vencedores, amém? Queridos, nós temos já pronto aqui à disposição algumas fichas de membros. Nós demos uma reformulada, está com o pastor João.
Por favor, você que não é membro da igreja ainda oficialmente, nós estamos em volta do formulário. Você pode sair antes de você ir embora. Fala aí com o pastor João. O pastor João, levanta a mão ali. Quem não conhece aquele jovem senhor, pastor João Antônio dos Santos, esposo há quase 30 anos da Débora. Pega a ficha de membros ali, pode levar para casa, depois você traz, preenchido bonitinho. Amados, a Ana me deu uma excelente notícia. Foi lançada recentemente essa Bíblia de estudo colorida. Aqui na cidade custa mais de R$100, se você for comprar em qualquer outra livraria. E o pastor João se dispôs a trazer para quem quiser. Ele vai a São Paulo e ele compra lá por quanto? R$53, é isso? R$58? Peraí, alguém me diga aí, por favor, que eu não estou conseguindo ouvir o pastor João. 83. Fala de Guilherme, não. 83. 83? Ah. Mas era 53, não era? Eu dei R$83. Bom, custa mais de R$100. É uma Bíblia bacana, colorida e tal. Quem quiser, que tiver interesse em comprar uma Bíblia, a versão é NVI, é muito boa. Fala com o pastor João depois. Paga o dinheiro, ele não vai comprar no teu lugar com o dinheiro dele. Você tem que dar o dinheiro, ele vai comprar para você e vai trazer para você. Amém? Então, é uma Bíblia aqui na cidade custa 180. Uau. Em São Carlos custa R$180. Eu pensei que era 53 porque eu dei 53, eu dei menos. Tô devendo. Então custa R$180 aqui na cidade ou aí em São Carlos. E lá em São Paulo, vem cá, João. Vem cá, pastor João, por favor. Nós estamos no tempo ainda, falta 7 minutos. Dá um beijinho na flor aí, pastor. O preço dela é R$80. R$80 lá. E essa pode ficar com você, se você quiser. Pode falar mais perto da flor. Não tem nome, eu não coloquei nome nem nada, tá com capa de plástico bonitinha. Pega pra você aqui. Por favor. Aí. Já deu presente pra Ana, tá vendo? Deus abençoe, pastor João. Deus abençoe e prospere. Olha aí que coração bom. Semear é isso, amados. Então, se você tiver interesse, o pastor João ele vai trazer para você, seria um lucro abençoar a tua vida, para que você estude uma Bíblia de estudo, com a letra bem grande, tem algumas marcações também em cores diferentes, vai te ajudar também. Terça-feira, queridos, nós temos culto de oração, e a novidade é, na terça-feira nós não vamos transmitir pela internet os cultos, e nem na quinta. Eu sei que algumas pessoas estão nos assistindo, nós vamos gravar e depois nós vamos publicar isso. Tá na internet. Por quê? Infelizmente, alguns irmãos aqui da igreja confundiram a coisa. Nós estamos passando o culto pela internet. Não é para você ficar na sua casa assistindo pelo celular. Amados, assistir pela internet é quem estiver, por exemplo, no hospital. É quem estiver, por exemplo, viajando. Ah, estou viajando, estou fora da minha cidade. Nós temos muitas pessoas aqui que trabalham viajando, ficam em hotéis. Alguns irmãos membros daquela igreja estão morando em outras cidades, por exemplo. Nós temos pessoas lá no Paraná, no Mato Grosso, na Noruega, nos Estados Unidos e vários outros lugares. Aqui em São Paulo, essas pessoas não conseguem vir. Mas não é para você que é daquela cidade ficar na tua casa. Ah, eu não vou na igreja que eu assisto pela internet. Não, mas o propósito não é esse. O propósito é nós abençoarmos outras pessoas. Então, esta semana, se melhorarmos, aí a gente volta a transmitir, para ver se as pessoas entendem. Então, por favor, você que está aqui na igreja, você que não veio hoje, terça-feira culto às 20 horas e na quinta às 20 horas também. E nós não vamos transmitir ao vivo os nossos irmãos. Infelizmente, algumas pessoas vão até ser penalizadas, porque alguns outros irmãos não entenderam, né, o propósito dos cultos transmitidos pela internet. Amém? Levanta a tua mão e diga obrigado, Deus. Por esta noite, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Sábado tem caminhada e oração pela cidade. Sábado é dia 22 já? 22. Meu Deus, sábado que vem, 22 de agosto, é feriado, é aniversário da cidade de São Paulo, aniversário do pastor Milton também. Então, sábado que vem, nós vamos fazer uma caminhada abençoando a cidade. Que horas vai sair aqui na igreja? Às 10 horas aqui na igreja nós vamos reunir, vamos sair caminhando, de preferência com uma camiseta branca. Nós não vamos usar camiseta verde e amarela, para não confundir com a manifestação. De preferência uma camiseta branca. Se tiver alguma camiseta com dizer evangélico, amém. Se não tiver, pode vir com uma camiseta branca mesmo, aqui
No sábado, às 10 horas da manhã, caminhada para nós vamos caminhar e depois nós vamos parar na praça, possivelmente bairro infantil. Vamos ter um momento ali de oração. E à noite, no dia 22, sábado que vem, nós vamos ter Junta Carne, comemoração do aniversário do pastor Milton na casa do Pastor João. Pastor João e Débora. É isso. Sábado que vem é aniversário do pastor Milton. Nós vamos comemorar com Junta Carne na casa do pastor João e da Débora. Amém? Levanta a sua mão mais uma vez. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Eu declaro sobre ti a unção profética de restauração. Eu declaro que a tua vida vai mudar através da tua fé, através das tuas atitudes. Deus vai te abençoar. Ele vai te prosperar. Aonde quer que você vá, você estará debaixo da bênção do Senhor. Assim como Neemias prosperou, assim como aquele povo prosperou, o Senhor também vai te prosperar, vai te abençoar, vai restaurar em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que querem digam amém. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço ao teu